Eu saúdo todos vocês que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Este é o programa Anunciando o Evangelho Eterno, um programa que sempre teve por objetivo trazer semanalmente aqui algumas informações, alguns novos conteúdos ou comentários acerca da Escola Bíblica Dominical. Ele é sempre vinculado à Escola Bíblica Dominical. É uma bênção nós podermos estar aqui, podermos falar sobre o assunto e saber que você está aí do outro lado participando com a gente. E você pode estar assistindo por uma das múltiplas plataformas que o Sistema Manaim de Comunicação utiliza para chegar com conteúdo até você. Se por acaso você estiver no YouTube, eu quero te fazer um pedido. Curta, comente e compartilhe. Isso é muito importante para que o Evangelho Eterno chegue para mais pessoas. Você participa com isso. E tem um detalhe, você está acostumado a cada semana ver aqui nessa abertura o pastor Sérgio Souza. Cadê o pastor Sérgio? Está aqui. Hoje estamos juntos. Eu, pastor Sérgio Souza. Sérgio, a paz do Senhor. Amém, a paz do Senhor Josias e a todos. Que bênção estarmos aqui nesta comunhão para falarmos da palavra de Deus. Amém. Muito bem, Sérgio. A gente, quando traz as abordagens da EBD, a gente sempre tem como referência aquela parte doutrinária que é trazida na forma de perguntas e respostas. Esse formato ele é muito interessante do ponto de vista didático, né, até pedagógico, porque o irmão é levado à descoberta daquele conteúdo, daquela informação, daquele aprendizado bíblico, né, naquilo que tem sido o objetivo da EBD. Tá? E nesse contexto é interessante porque nós temos já, de algum tempo para cá, trabalhado em designações, títulos e apresentações do Senhor Jesus no livro de Apocalipse. Isso é maravilhoso, porque encontrar Jesus em qualquer circunstância é sempre uma bênção. E dentro do livro do Apocalipse ali é algo Amém. Profundo, maravilhoso, grandioso, nos faz conhecer esse Jesus. E eu gosto sempre de fazer referência à visão que João teve lá na ilha de Patmos, quando ele vê um Jesus glorificado, quando Amém. ele vê um Jesus com todas aquelas características, que ele cai aos seus pés como morto, diante da glória daquele Jesus que é revelado a ele, né? Que é o Jesus da igreja, é o Jesus hoje. Então, cada designação dessa, cada característica dessa de Jesus, ela se revela, ou seja, o crente em Jesus, ele tem uma experiência com cada característica dessas, é isso mesmo? Até porque essas designações, todas em forma de fatos ou de expressões, são encontradas nos 4 evangelhos. Porque a história do Senhor Jesus, ou seja, todos os fatos que o envolveram no seu ministério de maneira direta, da pessoa dele enquanto homem, e tem o iniciozinho também do livro de Atos, tudo está nos 4 evangelhos. Então, quando nós vamos vendo essas designações, esses títulos gloriosos, tudo nos remete ao Senhor Jesus, ao seu ministério, a maneira como ele pregava, as respostas que ele dava, a doutrina ou as ferramentas que ele utilizou para que a doutrina da salvação fosse estabelecida, os sinais, as curas, a palavra de consolo, tudo o que ele deixou está nessas designações, tudo que ele ensinou, da mesma forma como nos evangelhos. Claro que alguns títulos do Senhor Jesus estão também no Velho Testamento, seja de maneira clara e explícita, ou através de figuras, de sinais, de revelações que nós alcançamos pela operação profética do Espírito Santo. E essas designações, Josias, não são, alguém pode pensar, mas isso são curiosidades? Não, são maneiras, primeiramente, de nós engrandecermos ao Senhor quando nós reconhecemos aquilo que Ele é, aquilo que Ele fez, aquilo que Ele ensina,
E também, além de nós engrandecermos ao Senhor, isso fixa, deixa de maneira muito assentada nos corações e nas mentes quem é o Senhor Jesus. Glória a Jesus. E que características nós podemos ter como experiência pessoal, Amém. Na nossa vida. Então vamos lá. A pergunta, e aqui eu vou usar as perguntas como base para essa conversa nossa aqui. Ao ler Apocalipse, capítulo 13, verso 8, quem são os adoradores do Senhor Jesus, cujos nomes estão escritos no livro da vida? Vamos ler o texto que diz assim: e adoraram-na, ou seja, adoraram a besta, todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Sérgio, alguns aspectos interessantes nós levantarmos aqui, porque a pergunta ela tem um caráter positivo, ou seja, quem são os adoradores, mas o texto ele mostra quem são os que não são os adoradores, né? Ou seja, quais aqueles, pela situação do erro, é que a gente aprende o que é o acerto. Comenta sobre isso. É porque, bem, inicialmente, a pergunta fala daqueles que têm o nome no livro da vida. Sim. E a resposta fala daqueles que estão afastados, excluídos. Eu vejo que a gente precisa se concentrar muito nisso. Porque, obviamente, que os verdadeiros adoradores, lembra daquele episódio de São Jesus com a mulher samaritana? Os verdadeiros adoradores são os que adoram em espírito e em verdade. Ou seja, aqueles que ouvem a voz do Senhor, que estão no caminho, que renunciam ao mundo, que estão dispostos a obedecer à palavra e a toda e qualquer revelação do Espírito Santo. Esse é o verdadeiro adorador, o que obedece ao Senhor, que renuncia à sua razão. Esse tem como uma das consequências ou um dos benefícios a inscrição do seu nome lá no livro da vida, ou no livro dos salvos, dos remidos. E o contrário também é real. Ou seja, não basta você falar de Jesus, você gostar de Jesus, ter Bíblia, ser religioso, ser até um conhecedor profundo de coisas ligadas ao cristianismo, se você não for um verdadeiro adorador, se não estiver andando no caminho, vivendo o Evangelho, ouvindo a voz do Espírito Santo. Então, quem não tem essa forma de vida pode ter muitas virtudes e até destaque aqui neste mundo, nesta terra, mas o compromisso do Pai em levar a alma para a vida eterna com Ele é daqueles que o servem e que o adoram. Esses têm os seus registros no livro da vida, ou seja, adquiriram o direito e devem manter esse direito através da sua maneira de viver, adquiriram o direito de, além desta vida que é temporal, que é passageira, que é cheia de sofrimentos, de provas, tem o direito a uma vida eterna com Deus, num lugar que não vai ter choro, não vai ter ranger de dentes, não vai ter morte, todas as coisas velhas já passaram, tudo se fará novo. Glória a Jesus. Essa explicação que você deu, ela é muito interessante, dentre muitos aspectos. Um deles eu queria chamar a atenção, é porque há muitas pessoas, aliás, se a gente sair e fizer uma enquete, uma pesquisa, né, na rua, eu sempre gosto de comentar isso, e você perguntar para as pessoas qual a principal mensagem de Jesus. Eu tenho certeza, isso não foi feito, ou pelo menos eu nunca tive acesso se foi feito, que a maioria das pessoas vai dizer que a mensagem de Jesus foi fazer bem ao próximo. E não foi essa a principal mensagem de Jesus. Ele falou sobre o reino dos céus o tempo inteiro. É isso aí. O reino dos céus é semelhante a... Ele sempre abordou por parábolas, enfim, o reino dos céus, ou seja, a eternidade, a vida eterna, a salvação, que foi o que ele veio pregar.
e trazer Amém. e registrar com a sua morte no Calvário, pagar o preço com a sua morte no Calvário, era a essência da mensagem de Jesus. Então, você comentou aqui que há uma maneira de viver que dá ao homem a bênção de ter o seu nome escrito no livro da vida. Algumas pessoas acham que essa maneira é ser bonzinho, é ser caridoso, é não fazer mal a ninguém. Não há nada de errado, muito pelo contrário. Exatamente. Isso é até uma consequência de Jesus no coração. Claro. Quem tem Jesus no coração já naturalmente faz isso. Claro. Né? Agora, não é o que garante a salvação. Até porque a palavra diz assim, um texto muito conhecido: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom Glória de a Deus. Deus. Então a salvação começa com a graça. Eu não mereço, você também, ninguém merece, mas o favor de Deus me alcançou um dia. Glória a Jesus. Eu criei nesse favor. Eu creio que Jesus é o único intermediário entre Deus e os homens. Eu me lancei nessa fé, essa fé que veio de Deus. Deus colocou no meu coração e eu vou alimentando essa fé como? Com a palavra, com a oração, com uma vida no corpo, servindo ao Senhor, tendo o Espírito Santo na minha vida. O apóstolo Tiago escreve, ele fala da salvação pelas obras e pela fé, e ele deixa isso muito claro. A salvação não vem pelas obras para que ninguém por elas se glorie. Claro que o salvo, se crê no Senhor, mostra-me as tuas obras. Ele mesmo fala sobre isso. Amém. É o que você já comentou. O crente em Jesus, o salvo no Senhor, ele naturalmente é levado, além da natureza boa que qualquer um pode ter, não precisa ser crente, mas o servo de Deus é levado até por uma ação do Espírito Santo que também o impulsiona a fazer boas obras, ajudar a pessoa, ter um bom caráter, ter as virtudes. Agora, a salvação é pela fé em Jesus que nos alcança e essa graça redentora. Uma pergunta, Sérgio. O que é branquear as vestes no sangue do Cordeiro? É crer que o sangue de Jesus é não apenas suficiente, mas também é necessário. Glória a Deus. Para viver em santificação. Apóstolo João me escreve: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar toda a injustiça. E ele continua nesse mesmo capítulo: e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo ou de cada pecado. Nós não estamos falando do tecido, daquele sangue, daquele líquido que ficou lá na cruz, nem precisamos de referência material alguma a este respeito. Nós estamos falando da sua vida, da vida que Jesus deu na cruz e que depois foi confirmada, alguns dias depois, pelo derramamento do seu Espírito Santo ou da sua própria vida no dia de Pentecostes. Então, o sangue de Jesus é indispensável, crer neste poder para o homem ter acesso à presença de Deus. Na carta aos Hebreus, capítulo 10, diz que nós temos que ter ousadia para entrar no Santíssimo, fazendo a referência ao Velho Testamento, pelo véu, pela sua carne, através do sangue de Jesus. Nós precisamos do poder do sangue de Jesus, e branquear as vestes é viver em santidade, que a gente pode falar muito de santidade, mas numa frase: é obediência à palavra e ao Espírito Santo. Glória a Jesus. Bom, vamos para o segundo tópico, então, que foi proposto para a Escola Bíblica Dominical, que agora está em Apocalipse, capítulo 14, verso 14. E o objetivo é identificar a característica do Senhor Jesus como aquele que tem na sua mão uma foice aguda. Diz assim a palavra, Apocalipse 14, 14. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice aguda. Sérgio, que palavra é essa? Qual é o objetivo? O que é que nós precisamos aprender com essa palavra? Essa palavra nos fala muito
Primeiramente, eu vou destacar aqui 2 pontos. Primeiro, porque essa foice, Josias, é a foice que era usada, até hoje em alguns lugares, na agricultura ainda mais caseira, mais rudimentar, na época da colheita. Então essa foice fala de semear, de plantar e de colher. A semeadura nos aponta profeticamente para a palavra do Senhor. A palavra do Senhor Jesus, que alcança o coração do homem e que gera a salvação, que gera o nome no livro da vida, que gera uma vida transformada, que gera a presença do Espírito Santo. Então essa é a semente. E a foice fala da colheita, remetendo ao arrebatamento da igreja. Porque um dia o Senhor Jesus vai voltar. Lembra da parábola do trigo e do joio? Não é? Eles vão crescendo. Isso. Então, mas aquele que, vamos falar só do trigo, aquele que é trigo, ou seja, tem a palavra verdadeira, o evangelho genuíno em seu coração, um dia ele vai ser colhido, a foice vai vir para levá-lo a encontrar-se com o Senhor Jesus nas nuvens, com os seus anjos, e assim a igreja vai ser arrebatada. Percebam que as 2 questões que você já mencionou, elas estão totalmente interligadas. Eu tenho o meu nome no livro da vida, eu branqueio o meu coração, eu me santifico obedecendo ao Espírito Santo como um preparo para o grande e glorioso dia do Senhor. Há um aspecto interessante nessa questão da ferramenta foice, né, que dentro desse ambiente da agricultura, né, é uma ferramenta de uma ação rápida, de uma só vez, né, de uma separação que acontece ali de maneira instantânea. E isso, obviamente, como você falou, aponta para o arrebatamento da igreja. Mas há um aspecto nesse texto que eu julgo interessante, que a gente também podia rapidamente fazer um comentário, que há 2 características ali naquele Jesus que é visto. A coroa sobre a cabeça e a foice na mão. Essa coroa sobre a cabeça, ela fala sobre a soberania Amém. de Deus e do projeto. O que eu quero dizer, gostaria que você comentasse, é que o homem ele pode ter todos os seus projetos, ele pode ter todas as suas crenças, ele pode ter todos os seus valores, sejam eles humanos, sociais, materiais, espirituais, mas a coroa está sobre a cabeça do Senhor. Amém. E Ele é soberano e o projeto dele é soberano. Ou seja, não há como o homem, faça o que fizer, escapar desse projeto maravilhoso em que a igreja será arrebatada. É isso mesmo? É isso, e nessa soberania nós temos 2 hipóteses, cada um. Ou a vida ou a morte. É o juízo, né? A sentença que está determinada. Fora isto, a coroa sobre, falando do Senhor Jesus, ele como Rei dos Reis, e que nos é dada, Paulo fala, né? Da coroa da vida, que está reservada, está preparada, é o alvo da soberana vocação. Então, é a coroa, o Senhor como Rei, como soberano, e a coroa da vida que é dada a todo aquele que nele crê. Glória a Jesus. Sérgio, eu sempre comento que uma das coisas ruins dos conteúdos da Rádio Manaim, da TV Manaim, é que tem que acabar. É verdade. É uma pena, porque o tema é maravilhoso, mas glorificamos ao Senhor por isso. Amém. Hoje, o pastor Wallace não pôde estar presente por uma questão de um tratamento que ele está fazendo, coisa de rotina. Semana que vem, se Deus quiser, vocês vão estar juntos aqui. Amém. Na condução desse programa. Amém. Foi um prazer estar contigo aqui. Igualmente, uma bênção. Pai do Senhor. Pai Senhor. E para você que nos assiste, nos acompanha, continue acompanhando os conteúdos da TV Manaim, continue recebendo as bênçãos que são sempre as experiências vividas aqui no estúdio, nos nossos estúdios, e que chegam também para você e você também participa, tá bom? Se Deus quiser, semana que vem, esse programa volta com os pastores Sérgio e também o pastor Wallace. Deus abençoe. A paz do Senhor.